Será que evoluir dói? Esse é o tema do meu canal de hoje. Olá, eu me chamo Kellen, eu sou guia da alma e hoje eu vou conversar um pouco sobre evolução. Evolução espiritual, evolução como pessoa, evolução como ser. E para que eu possa falar sobre evolução, eu quero contar um pouco sobre a minha história, para vocês compreenderem. Eu estou prestes a completar 40 anos. Praticamente 40 anos foi o tempo que eu demorei para despertar, para me acordar. Mas a gente vive uma constante evolução desde que a gente nasce, né? A partir do momento que a gente nasce. Eu acho que sempre que eu me entendi como pessoa, eu sabia que eu não nasci aqui à toa. Eu sabia que eu tinha uma missão, que eu vim com algo para fazer aqui. Mas com o tempo a gente vai achando que a nossa missão é dançar, depois é atuar, depois é namorar, estudar. São tantas coisas, né? Eu, na adolescência, meu sonho era ser atriz. Porque eu queria impactar a vida das pessoas, eu queria ser reconhecida, eu queria levar alegria para a vida das pessoas. Conforme eu fui crescendo, eu não passei no vestibular, enfim, eu fui cursar jornalismo. Ia continuar me comunicando com as pessoas. No fundo, eu sabia que eu queria fazer psicologia. Calma, não sai daí. Tem um fundamento. Toda história tem um fundamento. Mas aí, diziam que psicologia não era para mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre e muito espontânea. Eu falava o que me vinha na cabeça e eu continuo sendo assim, né? Claro que hoje eu aprendi a ponderar, mas vocês vão entender os meados dessa história. Ah, não falei alguns detalhes. Eu desde criança sempre fui muito rebelde. Questionava tudo e todos. Era aquela aluna que na sala de aula falava mesmo. Ah, perguntava, questionava, discutia. Gente, olha, abençoados sejam todos os professores, porque eu fui uma aluna bem questionadora, nunca mal educada, sempre respeitei, porque eu acho que eu sei o meu lugar, sempre soube. Enfim, entrando ali na minha fase adulta, eu conheci o meu companheiro, que é até hoje. Olha que milagre, ele me aguenta, porque olha, quem me conhece sabe. Se tu me conhece, deixa aqui nos comentários. Eu engravidei, sim. No nosso primeiro encontro que a gente saiu, eu engravidei da minha filha. Ela sabe disso, então tá tudo certo. Quando eu soube que eu estava grávida, eu sabia que aquilo não foi à toa. Que alguma coisa Deus estava querendo me mostrar. Que era o momento daquela criança chegar e que tinha que ser nós dois o pai daquela criança. Eu estava recebendo um presente e tá tudo certo. Aceitei, contei para minha família, todo mundo aceitou. Aí é que degringolou. Porque eu queria ser mãe com 30 e poucos anos. Veio com 21. Adiantou-se os tempos. As coisas tiveram que trancar, se segurar para poder viver aquele momento de ser mãe. E, diga-se de passagem, fui uma boa mãe. A minha gravidez inteira eu me fechei. Eu criei uma bolha e eu entrei para dentro dela. Era eu e ela naquele mundo. Um mundo só nosso. Zen, tranquilo. Mas enfim, não é o momento agora. Depois que ela nasceu, eu me dediquei completamente para ela, trazendo amor, ensinando.
mostrando para ela que sim é sim, não é não e que ela tinha que compreender. Louca? Sim, eu já era taxada de louca, né? Então eu era aquela mãe com uma criança de 6 meses no colo, começava a fazer manha e eu dizia assim, não, chega de manha. E ela entendia. Só que aí, quando a minha filha tinha mais ou menos uns 2 anos, bateu a primeira crise de depressão. Depressão, de crise de identidade, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui. Eu não acredito que a minha vida vai ser só isso. Eu queria muito mais. Eu queria viajar o mundo. Eu queria isso, eu queria aquilo. E aí eu fui me afundando. E fui encontrando pessoas no meu caminho que me ajudavam a me levantar. E assim eu fui, naquela onda. Eu digo que por muitas vezes a espiritualidade, de uma certa forma, ela toca a gente para tentar orientar nós para o caminho que a gente tem que seguir. Sim, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu sou espiritualista, eu tenho sim a minha religião, a minha fé, e eu acredito que o universo não é só isso aqui. Eu acredito que o universo é algo muito maior, que existem seres, espíritos, enfim, que estão aqui para nos guiar e nos orientar nessa jornada, nesse caminho de evolução, porque aqui é a nossa evolução. Só que eu não compreendia muito bem isso, eu entendia, mas não compreendia. Por várias vezes frequentei templo budista, porque eu gosto muito, né? Adoro meditar, então eu gostava de ter esse convívio, então visitava locais, procurava saber sobre essa história, mas nunca seguia nada a fio. Exatamente em 2020 chegou a pandemia. Logo que iniciou a pandemia eu disse, gente, é mais uma vez Deus querendo mostrar algo pra gente, porque sempre na minha vida eu quis entender algo que havia uma explicação. Se estava acontecendo é porque algo a gente teria que aprender. E eu achava que era, e realmente era, para as pessoas aprenderem a ter mais amor, empatia, carinho uns com os outros. O que aconteceu? Menos amor, menos empatia, eu acho, e medo, né? Se instaurou o medo. Empatia, muitas pessoas se doaram coisas umas para as outras, mas outras ficaram com medo, entraram para dentro de uma bolha. E tem gente até hoje que tem medo de sair de dentro dessa bolha. Não tive medo. Eu acho que tudo está traçado e é uma coisa que eu gosto de falar. Eu não temo a morte. Eu sei que um dia ela vai chegar e eu talvez vá sofrer, talvez vá chorar quando eu perder as pessoas que eu amo, mas eu compreendo que faz parte da vida e tá tudo certo pra mim. Mas eu fui levando esse momento de pandemia, vamos dizer, tranquilo. Em 2021 a gente sofreu um acidente. Eu não contei alguns meios dessas partes aí da minha vida. Eu fiz uma cirurgia, tirei a metade do colo do meu útero, porque eu estava com iniciando um processo de câncer no colo do útero, enfim. Operei a minha coluna, operei meu pé, algumas coisas assim. Para outra vez, mas só para vocês saberem. Quando eu era criança eu também já caí da árvore. Mas em 2021, nós estávamos vivendo um momento bem delicado na nossa vida. A pandemia parou com o trabalho do meu marido, que ele é músico, e eu não estava tendo um trabalho totalmente com renda. A gente estava conseguindo se virar, fazendo algumas coisas. A gente tem a nossa produtora, trabalhava com live, enfim. A gente estava conseguindo se virar. Minha filha em 2021 estava para completar 15 anos e nós tínhamos juntado um bom dinheiro para que a gente ia fazer uma viagem. A gente queria ir para Disney, né? Eu queria levar ela para conhecer a Disney. Com a pandemia, o dinheiro reserva guardado para a viagem, a gente fez o quê? Como muitas pessoas fizeram, começaram a usar para pagar suas contas e para ajudar.
E no dia 1º de junho de 2021, nós sofremos um acidente de carro. Esse acidente de carro, a gente teve perda total do carro e óbvio, se a gente já estava num momento delicado financeiramente, a gente já não tinha mais seguro de carro. Nós tivemos perca total. Fatalmente, na época, o veículo que bateu no nosso carro foi uma ambulância da prefeitura, então não é tão simples assim, emana um processo judicial, enfim, ele, né? E só que naquele momento eu acho que foi a minha pior caída, foi o meu ápice da minha depressão. Porque quando aquela ambulância bateu no nosso carro, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou daquelas que sai, que resolve, eu resolvo tudo para todo mundo, eu corro, eu faço porque eu sei o que pensar, eu sei agir, eu sei isso, eu sei aquilo. Quando aquela ambulância bateu no carro, na hora eu não me lembrei que eu tinha uma cirurgia na coluna, eu não me lembrei que eu tinha debilitações que eu teria que cuidar, eu simplesmente tirei o cinto de segurança, eu nem vi se eu estava machucada ou não, não vi, eu só tirei o cinto e me veio aquela atitude daquela pessoa que vai resolver lá e como assim bateram no meu carro? E quando eu tirei o cinto que eu desci, e aí eu fui assim, e gente, quando eu olhei pra traseira, totalmente desmanchada, nós tínhamos saído do mercado ali, eu congelei. A pessoa, toda a atitude naquele momento, não raciocinou, eu congelei. Eu sentei no guarda-rei ali, eu sentei ali e fiquei olhando para aquilo ali, e nisso o assistente do motorista da ambulância atravessou correndo, veio ver se alguém tinha se machucado, ele perguntou para mim, tá bem? Eu olhei para ele, eu fiz assim, ai, acho que tô. Eu disse, vocês? E ele, tô bem. E aí naquele momento ali eu não... E o meu marido tentando, e eu era aquela pessoa que resolvia e não conseguia. Eu disse, gente, eu não consigo. Aí eu peguei meu telefone, liguei para algumas pessoas ali, naquele momento, que poderiam, de certa forma, me ajudar. E conforme foi passando aquelas horas, a ficha foi caindo, meu cérebro foi processando. E acho que no outro dia, as pessoas me perguntando, tu tá bem, tu não tá? E eu disse, cara, não tô raciocinando. E acho que no outro dia, eu pensei, eu não tenho mais nada pra fazer aqui na Terra. Eu acho que eu vou ir embora, vou tirar minha vida. E realmente pensei em achar o primeiro caminhão na frente, sei lá o quê, e tirar minha vida. Pela uma graça divina, pela uma graça da espiritualidade, e por isso que eu digo, e eu não tenho vergonha de falar, que existe algo a mais. Eles colocaram a mãozinha, me atravessaram a rua, me levaram para casa. Quando eu cheguei em casa, eu sentei na frente do meu computador para tentar ver se eu conseguia trabalhar, fazer alguma coisa. E a minha amiga, que hoje ela é minha mestre de Reiki, né, me mandou uma mensagem dizendo assim, Kellen, tu tá bem? E eu disse, não. Pensei em me matar agora há pouco. E ela vem pra cá agora. E aí começou o meu despertar. E aí vem todo o meu caminho, o meu despertar na espiritualidade. Ela fez uma sessão de Reiki em mim. Gente, Reiki faz milagre na nossa vida. Desde que tu esteja aberto, tá? Porque tudo que tu tá aberto para receber transforma a tua vida. Então, se abra para aquilo que tu sabe que vai te fazer bem. E a partir daquele primeiro Reiki já me despertou, me aliviou, me tirou aquela angústia. Eu consegui compreender melhor que existe algo a mais na Terra, no mundo, enfim, no universo. A gente teve uma troca de ideia muito boa sobre isso, que até então eu não tinha total conhecimento disso. E
20 dias depois, eu me questionei, óbvio, sofri mais um acidente de carro e aí eu estava sozinha. Novamente, um senhor vinha com o carro e bateu na minha traseira. Na hora eu disse assim, eu não acredito tudo isso de novo, mas aí eu já estava mais plena, eu já estava bem, eu havia sim questionado questionado a Deus um dia antes, porque a gente tinha perdido mais um pouco de coisas. Naquele momento que eu desci, eu quis ir, e aí eu ia para aquela atitude de xingar a pessoa. Eu respirei fundo, vi que era um senhor de idade, saindo do carro. Eu olhei para ele, vamos estacionar e sair, destrancar a via. Voltei para dentro do meu carro, pedi perdão para minha egrégora que estava ali comigo, que eu tinha compreendido, que eu entendia que eu ia ter que passar por tudo isso. Quando a gente estacionou o carro, ele olhou para mim, calma, não te preocupa, eu tenho seguro, eu pago tudo. Naquele momento eu disse, ok, o senhor só fez novamente para eu me acordar, não vou ter gasto nenhum, e não tive gasto nenhum, o carro foi consertado, enfim, em uma semana estava tudo certo. A partir desse momento eu resolvi que eu ia olhar para dentro de mim, para minha espiritualidade, para a pessoa que estava ali dentro, para aquela alma que estava adormecida, que estava perdida, que precisava despertar realmente. E aí eu comecei o meu processo de evolução. É sobre isso. Eu comecei a evoluir, eu comecei a estudar, eu me tornei reikiana. E aí eu entendi que eu não queria só evoluir. Eu queria ajudar as outras pessoas a evoluir. Eu queria ajudar as outras pessoas a compreender que nós temos uma alma ali dentro, a compreender que a gente não precisa viver 20, 30, 40, 50, 60 anos, e tem muita gente que vive e tá tudo certo. Apenas dormir, acordar, trabalhar, tentar ficar sempre correndo atrás do dinheiro, mas não entender o porquê que o dinheiro flui na nossa vida, porquê que ele circula na nossa vida. Eu entendi que eu queria ajudar as pessoas a despertar, a evoluir, a compreender e conhecer a sua alma, a entender que indiferente de onde você esteja, você é uma pessoa muito especial e veio fazer algo muito diferente. E dentro dessa evolução eu ajudei muitas pessoas, muitos clientes que chegaram, saíram, eu ajudei nessa caminhada a conduzir, a evoluir e crescer. E nesse ano, depois que a gente sofreu uma situação que a gente perdeu algumas coisas e foram bens materiais novamente. Não foi tão doloroso, não foi tão triste, foi um choque, sim, ser roubada é um choque. Mas dentro daquilo ali eu entendi que fazia parte do meu processo de evolução bagunçar para depois arrumar, perder para depois ganhar. E a partir disso eu vou me fortalecendo ainda mais. E eu comecei a entrar numa caminhada de saber qual era realmente a minha missão de vida, o porquê que eu estava aqui e o que eu vim fazer. E por isso que o assunto desse vídeo de hoje é evolução, evoluir. Por isso que no meu canal ali está escrito que eu sou guia da alma, porque eu quero ajudar a sua alma a crescer, a evoluir, sem precisar muitas vezes passar por tudo que eu passei, a entender que você veio para cá porque havia um propósito e a gente tem que ir em busca desse propósito. Ganhar dinheiro? Sim. Quando a gente trabalha atrás do nosso propósito, é melhor, é gratificante. Fazer as coisas com amor transforma a sua vida em algo muito maior.
Eu espero que você que esteja vendo esse vídeo agora compreenda um pouco mais sobre a minha história, sobre o meu servir, sobre o meu processo de evolução. E se você quer evoluir, quer crescer, eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui na descrição do vídeo tem um link para um grupo de WhatsApp, Faz Bem Estar Bem. Lá eu compartilho pensamentos, meditação e ajudo as pessoas a evoluir e crescer. Sim, sigo sendo terapeuta porque eu gosto de ajudar os outros. Mas eu tenho muito mais para fazer, muito mais para ajudar muitas pessoas, para ajudar nessa minha caminhada. Espero que de alguma forma essa minha história possa ter tocado em você e te ajude a entender e compreender que às vezes doer e sofrer faz parte da evolução. Mas hoje eu sorrio com gratidão, porque eu sei que eu não tô sozinha e que eu tô evoluindo a cada dia, entre erros e acertos, entre tropeços e caminhadas. O meu processo de evolução está sendo muito bom. Espero que o seu também. Namastê.